No Brasil, não existe leis específicas para tratar do assunto. Elas são muito gerais e são bastante subentendidas. Você não tem uma lei específica que fala sobre a questão da privacidade do e-mail diretamente. Um exemplo disso é o artigo exemplo, que trata sobre a defesa da privacidade na internet, que é o inciso 7º do artigo 5º, foi lançado em 88, segundo o qual é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Aí pelo esse artigo dá para perceber que não trata diretamente sobre o assunto, é interpretado, e com isso a lei acaba que não tem um foco específico sobre essa questão. Isso acaba diminuindo a ação, o foco de ação na lei. Tem algumas tentativas de abordar isso mais diretamente. Por exemplo, o deputado pastor Jefferson Campos, do PTB, São Paulo, encaminhou o projeto de lei 6827 de 2006, que foi analisado pela Câmara dos Deputados. Era o seguinte, a ideia do projeto dele era o seguinte, era obrigar com que todo o sistema de gerenciamento de e-mails colete os dados CPF, identidade, registros pessoais, de cada usuário de e-mail, a fim de auxiliar no controle para auxiliar no controle fiscal. Daí, concluindo, então, as alternativas da lei para controlar o serviço de e-mail no Brasil, ela não é efetiva, ela tende a ser temporária. Não há uma solução global para isso, por enquanto. A solução seria justamente a criação de um órgão de ação global para fiscalizar isso. Dentro do assunto de privacidade de e-mails, um assunto muito discutido é a privacidade de e-mails corporativos. Os e-mails que as empresas fornecem para os funcionários efetuarem suas tarefas. Normalmente as empresas elas fornecem um estatuto explicando para o funcionário que o e-mail que a empresa fornece ele deve ser usado exclusivamente para veicular informações de interesse da empresa. Entretanto, o uso desses e-mails para fins pessoais, ele ocorre e é tolerado pelas empresas. Em 2005, o Tribunal Superior do Trabalho julgou ser legal o monitoramento de e-mails corporativos. Na análise de um caso de dispensa por justa causa, em que o funcionário veiculou material pornográfico no e-mail da empresa. Essa decisão é muito polêmica
porque muitas pessoas pensam que esse e-mail, ele enquadraria na lei de sigilo de correspondência da Constituição Federal, em que esse sigilo só pode ser quebrado mediante a autorização judicial. Entretanto, o e-mail corporativo ele é fornecido para o empregado como uma ferramenta de trabalho e não um incentivo ou prêmio pelo trabalho realizado por ele. Essa lei de sigilo de correspondência, ela seria válida para o empregado no caso do uso de contas de e-mail particular e não no caso de uso de contas da conta de e-mail corporativo. Outra justificativa para a legalidade no monitoramento de e-mails corporativos seria a possível responsabilização por danos a terceiros, causada por um empregado na veiculação de e-mails. Nesse caso, apesar do empregado ser responsabilizado por um dano civil, a empresa também é responsável e, a partir desse monitoramento, a empresa pode ter um controle para evitar uma possível ação civil de danos por terceiros. Em relação à situação internacional, não há hoje uma legislação definida em termos mundiais, né? Cada país adota uma postura em relação ao assunto, mas mesmo nos países não há ainda uma legislação específica, pelo menos na maioria deles. Aqui no trabalho a gente optou por escolher os contextos da Europa e dos Estados Unidos para analisar.